Na superfície atual da crosta terrestre no estado de São Paulo, encontramos materiais naturais e paisagens que representam o registro de todos os tipos de processos geológicos conhecidos, tanto da dinâmica interna quanto da dinâmica externa do planeta. Os registros estão por toda parte. Em busca das evidências dessa história, a equipe da Univesp TV foi conhecer alguns dos principais sítios geológicos do estado de São Paulo. Percorremos 3.000 quilômetros e visitamos dezenas de locais. Geólogos e outros pesquisadores nos ajudaram a enxergar a história que as rochas contam. Seguimos para o oeste, acompanhando o caminho do rio Tietê, e passamos por 2 grandes compartimentos que compõem o nosso estado: o embasamento cristalino e a bacia sedimentar do Paraná. Em uma verdadeira viagem pelo tempo, visitamos boa parte da coluna do tempo geológico. Saímos das formações mais antigas do embasamento cristalino, onde encontramos rochas com idades que variam de 500 milhão a 2 bilhões de anos. E seguimos para o interior. Lá encontramos rochas sedimentares cada vez mais recentes, com milhões de anos de história geológica. Nossa equipe encontrou registros dos diferentes climas que já existiram por aqui: desérticos, glaciais e tropicais. Visitamos locais com diferentes processos que formaram as rochas do nosso estado. Toda essa diversidade de processos, cada um em seu tempo, gerou diferentes tipos de relevo em São Paulo. Grandes áreas exploradas pelo homem, serras, crateras, cachoeiras e cavernas contam histórias que nos ajudarão a entender um pouco mais como se formou o nosso planeta e como esse processo ainda continua. Bem-vindos à Expedição Geologia. Nossa viagem pela geologia do estado de São Paulo continua na bacia sedimentar do Paraná. Deixamos a depressão periférica para trás e entramos no próximo compartimento de relevo da bacia, as cuestas basálticas. As cuestas, palavra que significa falésia ou barranco, são formadas pela sucessão de arenito e basalto. O arenito é herança de um grande deserto que cobriu toda esta região no passado. Já o basalto é resultado da atividade vulcânica que ocorreu por aqui enquanto reinava o clima desértico. Este relevo foi retrabalhado pela erosão ao longo dos anos. E o resultado desse longo processo são as escarpas, cachoeiras e grandes morros testemunhos, que a nossa equipe encontrará durante esta etapa da expedição. Seguimos na estrada rumo à cidade de Bofete. E logo encontramos o primeiro sinal deste grande deserto que havia aqui. Aqui estamos a uns 30 metros do asfalto, é uma pequena estrada aberta para a propriedade local e a abertura dessa estrada expôs nesse corte, nesse barranco, uma estrutura excepcionalmente bem preservada de paleodunas, ou seja, dunas antigas, dunas de uma época em que nessa região reinava um clima desértico, né? E são dunas que tiveram a sua estratificação preservada por conta do soterramento pelos sedimentos posteriores. Então, nesse local, dá para ver a estratificação, ou seja, a sequência de camadas internas das dunas, que estão agora evidenciadas por essa alternância de coloração avermelhada e esbranquiçada, porque o elemento químico ferro participa com a deposição dos seus hidróxidos nesses estratos, e dá para ver que a estratificação não é simples, não é plano paralela como é o mais normal de rochas sedimentares. É uma estratificação em que umas camadas apresentam um ângulo em relação às outras, né? É chamada estratificação cruzada. Então a duna é uma formação assim, certo? O vento sopra numa direção, retira os grãos de um lado e coloca no outro. Assim, se você cortar uma duna, você vai ver camadas num sentido, né? E o vento pode mudar de direção. E aí em cima
das camadas num sentido, ele muda de direção e vai depositando camadas em outro sentido. E pode fazer uma estruturação relativamente complexa. Quando você pega esse pacote de dunas, uma em cima das outras, né, e corta, você vai ver uma estruturação que vai refletir justamente a posição em que aquelas camadinhas foram sedimentadas, né? E esse material apresenta uma riqueza, uma complexidade de aspectos a serem explorados, né? Um dos aspectos é aquele com relação a esse tipo de rocha arenosa, né? É um arenito, esse tipo de rocha arenosa, ser uma rocha particularmente favorável para armazenar fluidos, por exemplo, água subterrânea ou até petróleo e gás, né? Outra coisa que ocorre aqui e que é muito fácil de perceber, isso aqui está exposto ao tempo já faz muitos anos, já faz décadas. E, obviamente, é um corte artificial, mas está sofrendo a ação do tempo. Então, esse barranco vai se desfazendo e o material vai caindo aqui e caindo no chão da estrada. Isso é um processo normal de erosão. As enxurradas, quando a gente tem as grandes chuvas, vão levando essa areia para as zonas mais baixas, alcançam os rios e essa areia vai fazer aquele caminho normal em direção às partes cada vez mais baixas e um dia vai chegar nos oceanos, né? Nos oceanos vai formar camadas que serão sobrepostas por novas camadas e aí, havendo soterramento, nós vamos ter a formação de novas rochas sedimentares que por meio da tectônica de placas vai entrar no ciclo de novo, vai se soerguer, enfim. E tem toda uma história complexa aí que a gente pode fazer o ciclo, né? Esse tipo de material, com essas estruturas que registraram o ambiente desértico de paleodunas, nós vemos em outros lugares, inclusive em alternância com os derrames basálticos da Bacia do Paraná. Bom, vamos seguir viagem então? Então, vamos em busca de mais registros das cuestas. Mais uma vez, um corte na estrada nos ajuda a entender melhor como se sustenta este relevo formado pela sucessão de basalto e arenito. Aqui na rodovia SP-147 tem uma exposição no corte da estrada que mostra exatamente aquela situação de alternância dos arenitos desérticos, de origem desértica, com os basaltos dos derrames vulcânicos do período Cretáceo. Nós estamos diante de uma parte importante da história natural do território do estado de São Paulo e uma parte que também é importante para compreender a configuração atual do estado, com esse relevo importante das cuestas basálticas que separam a depressão periférica da parte do Planalto Ocidental mais a oeste, né? Nós podemos até fazer uma síntese utilizando uma parte desse esquema, por exemplo, para compreender toda a geologia do estado de São Paulo. O embasamento cristalino de rochas metamórficas e ígneas, ele ocorre na região da Serra do Mar e entra aqui por baixo da Bacia do Paraná. Então aqui é tudo embasamento cristalino, rochas metamórficas e ígneas. E aqui a sequência de camadas da Bacia do Paraná. Essa sequência de camadas são as camadas sedimentares que foram depositadas ao longo do tempo desde mais ou menos 400 milhões de anos atrás, no período Ordoviciano. Toda a era paleozoica e mais a era mesozoica foi o período de funcionamento da Bacia do Paraná como área de recepção de sedimentos. Na era mesozoica, no fim dela, no período Cretáceo, além da sedimentação, teve, por conta dos esforços da continuidade de abertura do Oceano Atlântico lá para leste, também teve esforços que romperam fendas através das quais o material lá embaixo do manto sólido pôde ter sua pressão aliviada, se transformar em magma líquido, extravasar e formar derrames basálticos. À medida que esses derrames aconteciam, o material resfriava, consolidava, cicatrizava a abertura. A deposição de sedimentos continuava. Dali a algum tempo, novas fendas se abriam e um novo derrame
acontecia. E essa sucessão ocorreu durante cerca de 10 milhões de anos, formando hoje o que nós chamamos, esse pedaço aqui, essa espessura aqui, de formação serra geral, essa alternância arenito-basalto. Então nós vemos na base desse perfil uma camada de arenito com estratificação cruzada, em cima o basalto e em cima arenito de novo, mais para cima continua essa alternância e o topo do relevo é sempre sustentado pelo basalto. À medida que o intemperismo e a erosão vão agindo, esse relevo vai recuando. O intemperismo e a erosão do arenito é mais rápido e aí isso aí vai recuando e assim a gente pode, olhando um corte, contar, reconstituir a história. Normalmente, o basalto é mais resistente à dinâmica externa que o arenito e se destaca no relevo. Mas, perto da cidade de Bofete, encontramos uma formação que é resultado de um processo diferente. É a Torre de Pedra. A Torre de Pedra é um monumento geológico. É uma feição de grande interesse acadêmico, interesse até para o geoturismo, para o turismo educativo também, porque representa uma feição peculiar do relevo e também um comportamento diferenciado, né? Normalmente nessa região os arenitos são mais suscetíveis à erosão e em um lugar ou outro nós temos um arenito que está um pouco mais resistente por algum motivo, ele pode ter sido infiltrado com soluções com mais sílica e acaba resistindo mais ao intemperismo e erosão, como é esse caso, né? E o geral dessa região é uma outra situação, é a situação em que o basalto é que sustenta o relevo. E é o que a gente pode ver em toda essa paisagem do lado de cá, com aqueles platôs, são sustentados pelos basaltos. Daqui nós vamos mais em direção a oeste e vamos ter a oportunidade de chegar perto do relevo de Cuesta e ver detalhes dessas rochas com estruturas que permitem a interpretação do ambiente antigo e também explorar um pouco o aspecto da aplicação desses materiais. O relevo de Cuestas é cheio de subidas e descidas, resultado do intemperismo e erosão das rochas. Em um parque municipal em Botucatu, vamos ver de perto o basalto, uma das rochas típicas deste relevo. Bom, aqui é o Parque Municipal da Cachoeira da Marta. É uma área de proteção ambiental. Agora já está com o controle da prefeitura e a ideia é montar uma instalação para visitação. E na Cachoeira da Marta nós vamos ver uma queda de água que é justamente ocasionada por esse relevo de Cuestas que tem na região de Botucatu. O som que a gente escuta nessa parte tão próxima já da cachoeira, ele tem a ver não só com a queda da água no espelho d'água que já está aqui embaixo, mas também nos degraus da cachoeira, porque essa água vai batendo na rocha, vai batendo no basalto, vai ajudando a fazer a erosão, né? A formar essa depressão, esse poço, e a erosão da parte basal, ela acaba tirando a sustentação dos blocos de cima que vão caindo. Isso faz com que a cachoeira recue ao longo do tempo. Agora, esse recuo pode ser de alguns centímetros, de alguns decímetros, porque o que está caindo da cachoeira são esses blocos que nós vemos aqui. Numa parede, num paredão como esse, assim que um pedaço de rocha se desagrega por fissuração, ele cai. Então não há tempo dele sofrer o intemperismo, aquele processo que forma o solo, como nós vemos dos dois lados da cachoeira. Tem uma vegetação relativamente exuberante, uma parte argilosa, rica em blocos de ferro, que é o solo, né? Que é produto do intemperismo dessa rocha. Mas nesse local a força da água é tamanha
aqui a rocha continua exposta sempre da sua forma mais inalterada, mais consolidada. A erosão atua continuamente na natureza, inclusive no relevo de cuestas. No alto da cuesta de Botucatu, paramos para ver como este processo acontece em grande escala no relevo da região. Chegamos então no alto da cuesta de Botucatu e vamos ter daqui uma visão magnífica, alguns restos da erosão que está fazendo o relevo de cuesta recuar rumo ao oeste. Então, para lá é toda a depressão periférica, aqui é a escarpa da cuesta, que separa a depressão periférica do Planalto Ocidental, e essas elevações são os testemunhos, são o que restou da erosão. Se a gente pudesse parar aqui e ficar olhando por alguns milhões de anos, veríamos esses relevos todos serem destruídos, progressivamente erodidos, e essa escarpa aqui recuar mais para o oeste. E aqui, na cuesta, que é o início do Planalto Ocidental, nós já estamos na era Mesozoica, e aqui especificamente no período Cretáceo, que é aquele período mais recente. Nós estamos próximos do final do registro do funcionamento da Bacia do Paraná como uma área que recebeu sedimentos durante praticamente 400 milhões de anos. Isso aqui é conhecido como Mirante das Três Pedras. E normalmente é o basalto que é mais resistente à erosão, por isso que as cachoeiras da região são sempre sobre os basaltos, mas eventualmente em alguns lugares o arenito também fica resistente, né? E olhando parece que dá para ver a erosão acontecendo. Nós estamos vendo em cada escarpa, em cada paredão daquele, cada grãozinho de areia que vai caindo, vai acabar indo para o curso desses riachos, esses ribeirões da região, vai acabar caindo no Tietê, vai ser levado para o Rio Paraná e vai acabar no Oceano Atlântico, lá no sul do continente. E nós podemos acompanhar, olhando aqui, descansando, vendo essa vastidão da paisagem. Chegamos à última etapa da nossa viagem ao interior, Araraquara. Em um parque próximo da cidade, vamos encontrar novamente o basalto e ver como estas rochas se formaram por aqui. O Parque Ecológico do Basalto é da Prefeitura de Araraquara, mas quem faz a manutenção e o funcionamento cotidiano é a Universidade de Araraquara. São estudantes de graduação, principalmente dos cursos de Biologia e de Turismo. Aqui tem instalações para piquenique, para passeios, e tem exposições da rocha basáltica, que é o basalto da Bacia do Paraná, basalto de idade mesozoica, já do fim da era mesozoica. Grande parte do relevo do estado de São Paulo é determinada pela existência desses basaltos. Então a própria depressão periférica, que é a parte que vem paralela ao embasamento cristalino, e depois o relevo de cuestas, que é a parte mais elevada antes de ir em direção oeste chegar no Planalto Ocidental, sustentado pelas rochas sedimentares mais recentes da Bacia do Paraná. E nesse local aqui no Parque do Basalto tem algumas exposições dessa rocha basáltica, dessa rocha vulcânica, que mostram estruturas interessantes e que têm consequências inclusive no intemperismo, na erosão e na formação do relevo, né? Esse paredão, por exemplo, que dá para ver daqui, é um paredão que mostra uma feição conhecida como disjunção colunar, ou seja, é a formação de fissuras, de fraturas, isolando colunas de basalto, uma coluna ao lado da outra, com um formato aproximadamente hexagonal.
essa feição se forma durante o resfriamento da lava. Nós temos que lembrar que um vulcanismo é um processo que traz material de profundidade, de vários quilômetros de profundidade da crosta, e que chega aqui em cima na forma líquida, na forma de lava, portanto, né? E com uma temperatura que pode ser muito alta, a temperatura pode ser de 1000 graus Celsius, algo dessa ordem. E aí encontra um ambiente com temperatura muito mais baixa, tanto na base, no substrato acima do qual a lava se coloca, como na atmosfera. Então, a parte de baixo desse derrame e a parte de cima dele vão esfriar muito rapidamente, o miolo nem tanto. Ao esfriar, o basalto se contrai, a lava basáltica se contrai. Essa contração pode chegar a 10% em volume. Ao contrair, vão se abrindo essas fissuras. As partes de cima e de baixo, por terem essas fissuras bem abertas, elas passam pela percolação de água da chuva com mais intensidade. Então elas se intemperizam mais facilmente, formam o solo com maior velocidade, mas a parte do miolo fica mais preservada. O ambiente que dominava aqui na superfície era um ambiente desértico, um ambiente árido, e todos os registros que nós podemos estudar das rochas sedimentares, que dão muita informação do clima, são climas áridos, né? Então, paleodunas, todas as estruturas de clima árido. E professora, esse aspecto aqui é diferente daquele que a gente vê nas almofadas, né? Isso, é uma outra morfologia e está ligada justamente às condições diferentes em que o resfriamento da lava se deu. Nesse caso aqui é um resfriamento subaéreo de uma espessura grande de lava, né? Que se derramou, por isso que a gente chama de um derrame vulcânico, é uma espessa camada. E no caso da lava em almofada, o fenômeno se deu num ambiente subaquático. Então, é importante lembrar, quando a gente está numa paisagem como essa, que a lava não se cristalizou aqui, já formando esse paredão, formando esses prismas praticamente verticais, que são então resultado dessa contração, dessa distribuição de forças durante a perda de volume da solidificação, mas sim como compartimentos contínuos. Então o derrame, isso continuava, inclusive no outro paredão e mais longe. Isso aqui foi recoberto por novas camadas sedimentares, em cima dele houve outro derrame, mais deposição de sedimentos, mais derrame, numa sequência longa. Então, o que aconteceu aqui há 100 milhões de anos atrás, em números aproximados, foi soterrado, ficou muito tempo assim, e só há poucos milhões de anos que está sofrendo um processo diferente, o processo de denudação continental, que é intemperismo, transformando a rocha dura no material friável, erosão e transporte em direção às zonas mais baixas. No estado de São Paulo, muitas das cachoeiras são formadas por essa rocha, justamente por causa dessa erosão diferencial. O basalto sendo mais resistente ao intemperismo e erosão do que as rochas do entorno, né? Aqui mesmo, dentro do parque, também tem uma cachoeira, que também cai de um paredão, de uma sequência de paredões de basalto. Após cada derrame vulcânico, uma nova etapa de sedimentação acontecia neste grande deserto. Durante a sedimentação de areia, parte da vida que havia aqui teve seus restos soterrados e conservados, ficando gravada nos arenitos da região. Nós estamos próximos do centro de Araraquara, na Rua Voluntários da Pátria. Essa rua, como outras desse município e de outros vizinhos também, é uma rua famosa pelo seu calçamento. Ele é feito em arenito da idade mesozoica, da era mesozoica. São arenitos que registram um ambiente eólico e que tem fósseis. Aqui, por exemplo, nessa parte, tem várias pegadas de animais de um porte razoável, alguns foram interpretados como dinossauros, e tem inclusive um museu de arqueologia e paleontologia aqui em Araraquara, um pouco mais para frente nessa rua, onde tem algumas lajes muito bem preservadas, e tem uma pessoa lá, a Caroline, funcionária do museu, que pode dar detalhes mais desse material e dos estudos que estão sendo feitos.
Oi, bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bom? O Museu de Araraquara, assim como os parques e afloramentos que encontramos em nossa viagem, tem papel fundamental para entendermos a história da Terra. Bom, gente, aqui eu vou mostrar para vocês as rochas dos arenitos com as pegadas retiradas diretamente da pedreira. Certo, aqui são duas lajes relativamente grandes, né? Então dá para ver bem o aspecto de camadas sedimentares. Esses arenitos, então, são os arenitos daquele grande deserto que existiu aqui, possivelmente o maior deserto que já tem existido na face da Terra. Mais de 1.300.000 km². Foram cobertos por essa condição árida e só quando os esforços da abertura do Oceano Atlântico refletiram aqui dentro do continente que depois virou América do Sul, né? E promoveram o vulcanismo da Bacia do Paraná, é que esse ambiente foi interrompido. Então, essa espessura grande de arenitos de características desérticas foi coberta pelo derrame, mas a cada sucessão de derrame havia novos arenitos também com essas características de deserto e tem toda essa sucessão aí, arenito basalto. Esse arenito é o chamado arenito Botucatu, conhecido como arenito pré-basáltico. E nessa época, então, existia uma série de organismos circulando pela região que foram registrados nesses fósseis. O presente é a chave do passado. Frase célebre do pai da geologia, James Hilton, né? Fósseis, como os de Araraquara, permitem aos pesquisadores reproduzirem como era o ambiente na Terra há milhões de anos. Então aqui está idealizando artisticamente todo o ambiente em que eles viviam e como alguns poderiam ser na época. Inclusive mostrando as dunas, as grandes dunas lá no fundo da paisagem e a vegetação, porque apesar de ser um deserto, tem alguns locais que são os oásis, onde os organismos se juntavam, obviamente, porque sem a água não seria possível essa sobrevivência, né, de uma diversidade tamanha de organismos. Certo, então essa é a variedade que se encontra aqui no museu e que representa tudo que se encontra nos arenitos da região. Nos arenitos, né? da região, e que ainda tem casas, tem locais que não foram retirados, que ainda permanecem na calçada da cidade também. Isso, E aqui em Araraquara, essa questão é muito valorizada. Além desse museu, que é relativamente recente, não completou um ano ainda. Quase um ano. Pela cidade, há vários locais em que o material está preservado e sinalizado com placas, explicando o detalhe de cada fóssil encontrado, né? E é importante também comentar que, como isso era uma feição genérica na Bacia do Paraná, isso ocorre em todos os lugares onde o mesmo ambiente ocorreu. Então, é uma faixa praticamente contínua de mais de 2.000 quilômetros, de norte a sul, vem desde Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e também no Paraguai já foram encontrados fósseis, em parte correlacionáveis com esses aqui. E é no alto das cuestas de Botucatu que a gente se despede de mais uma etapa de nossa viagem. Daqui para o oeste, até o limite do estado, a paisagem integra a bacia sedimentar do Paraná. Então, tudo isso que foi formado em épocas passadas e que é revelado ao longo dessa viagem no tempo, está sendo agora erodido. E essas feições de morros testemunhos, como esse que nós estamos vendo, ou a própria Torre de Pedra, elas nos revelam essa história, né? O Tietê, que tem toda uma bacia hidrográfica, então junto com os seus tributários, vão carregando o material que está sendo erodido, expondo esses afloramentos e permitindo então que essa paisagem seja formada, e mais do que uma paisagem interessante esteticamente, é uma paisagem que realmente está expondo a história geológica, a história natural do estado de São Paulo. E nossa viagem pelo tempo geológico vai se aproximando do fim. No próximo programa, vamos conhecer algumas das formações geológicas especiais de São Paulo. Nessa região do estado
temos rochas carbonáticas. A água subterrânea está a vários metros aqui de profundidade. Crateras, cavernas e até antigos geysers encontrados no interior do estado.